O Armagedom apocalíptico, o término do planeta, é um tema sombrio que muitas religiões do mundo abordaram. No cristianismo, o último escrito da Bíblia, o livro da Revelação, apresenta uma visão aterradora de eventos catastróficos, cavaleiros demoníacos e até mesmo alguns seres celestiais descritos com múltiplos olhos. Para completar, este texto é sem dúvida o mais peculiar e perturbador de toda a Bíblia. Portanto, é natural que eu aborde este assunto neste espaço. Você já pode ter ouvido falar sobre o livro do Apocalipse, mas talvez não esteja tão familiarizado com seu conteúdo real. Por exemplo, onde se encaixa o número 666 em toda essa narrativa. Se você busca entender mais sobre o Apocalipse bíblico, então está no lugar certo, pois preparei este vídeo introdutório prático. Antes de começarmos, é importante observar que vou analisar o livro da Revelação de uma perspectiva secular, não religiosa. O livro é altamente simbólico e provavelmente não foi destinado a ser interpretado literalmente em muitos casos. Ao longo do vídeo, explicarei o significado de alguns desses símbolos, utilizando interpretações de estudiosos bíblicos. O termo Apocalipse em si vem do grego e significa literalmente revelação, daí o nome do livro. Trata-se da revelação de algo, neste caso, o fim do mundo. Há uma longa tradição desses apocalipses no Antigo Testamento, embora nem sempre estejam relacionados ao fim dos tempos. Às vezes, são apenas visões surpreendentes do mundo espiritual, como o vislumbre do trono de Deus no livro de Ezequiel, ou um sonho com 4 criaturas estranhas no livro de Daniel. O livro do Apocalipse é narrado da perspectiva de um indivíduo chamado João. Sabemos pouco sobre esse personagem. Ele não é o mesmo João que batizou pessoas no Rio Jordão, nem o autor do 4º Evangelho. Este é um João completamente diferente. De fato, alguns estudiosos sugerem que esse João em particular pode não ter sido uma figura real. Como muitos livros da Bíblia, o livro da Revelação foi escrito e editado por autores anônimos. João pode ter sido um pseudônimo. Acredita-se que a parte mais antiga do livro foi escrita por volta de 65 d.C., durante o reinado do imperador Nero, e que tenha alcançado sua forma final por volta de 95 d.C., durante o reinado do imperador Domiciano. Ambos os imperadores eram conhecidos por suas perseguições brutais aos primeiros cristãos. Um detalhe significativo para entender a visão de mundo por trás do livro da Revelação. Escrito em um período assustador para os primeiros cristãos, suas ansiedades são refletidas nas páginas contendo uma coleção impressionante de visões sobre o fim do mundo. Passemos agora ao próprio conteúdo da visão. Começamos na pacífica ilha grega de Patmos, onde nosso protagonista, João, foi exilado. De repente, ele ouve uma voz estrondosa chamando seu nome, e vira-se apenas para ver uma figura espectral envolta em luz brilhante, cercada por 7 candelabros dourados. Essa figura misteriosa se revela como sendo o próprio Jesus Cristo, emitindo mensagens específicas para 7 igrejas na Ásia Menor, representadas por candelabros. A visão de João continua, e ele é transportado para o céu, onde testemunha uma série de eventos celestiais e apocalípticos, incluindo a abertura de selos que desencadeiam julgamentos divinos sobre a terra. Ele descreve a ascensão de 4 cavaleiros, simbolizando conquista, guerra, fome e morte, bem como a abertura de 7 selos, resultando em desastres naturais e calamidades. João também testemunha a batalha final entre as forças do bem e do mal, culminando na vitória de Cristo e no estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. O livro conclui com uma visão do paraíso celestial, onde os justos desfrutam da presença eterna de Deus. Embora o Apocalipse seja frequentemente interpretado como uma profecia do fim dos tempos, também pode ser visto como um relato simbólico da luta entre o bem e o mal e o triunfo final da justiça divina. Essa figura sem nome, possivelmente identificada como Jesus, tem uma aparência peculiar. Ele veste branco, com olhos como chamas, e uma afiada espada de 2 gumes saindo de sua boca. Ele instrui João a escrever para as 7 igrejas espalhadas pelo Mediterrâneo, alertando sobre eventos iminentes. Após isso, João é levado ao céu,
onde vê um trono gigante cercado por 24 tronos menores. O trono central brilha como pedras preciosas, presumivelmente ocupado por Deus. Ao redor do trono estão 4 criaturas vivas com múltiplos olhos, descritas como um leão, um boi, uma criatura com rosto humano e uma águia, todas com 6 asas. Essas criaturas aparecem em uma visão similar no livro de Ezequiel, embora não haja menção das rodas com olhos, conhecidas como Ofenim, aqui. Esses seres podem simbolizar a onisciência de Deus para alguns, enquanto outros os veem como assustadores. Em seguida, uma criatura semelhante a um cordeiro, mas com 7 chifres e olhos, segurando um rolo com 7 selos, é descrita. Alguns associam isso a Jesus, chamado de Cordeiro de Deus. Quando os selos são abertos, 4 cavaleiros são liberados, representando conquista, guerra, fome e morte, respectivamente. Eles têm poder sobre 1/4 da população terrestre. Os eventos relacionados aos 3 selos restantes incluem a presença das almas dos mártires vestidas de branco, um grande terremoto e a perturbação das montanhas e ilhas. Estes eventos indicam a chegada do Apocalipse, conforme descrito no texto. Com a abertura do 6º selo, um terremoto catastrófico sacode a terra, fazendo com que as montanhas e ilhas se desloquem de seus lugares. Após esses eventos, são descritos fenômenos celestiais, como o escurecimento do sol e a lua se tornando vermelha como sangue, indicando o clímax dos eventos apocalípticos. No texto, é sugerido que estas são visões simbólicas do fim dos tempos, com eventos naturais e sobrenaturais se misturando para criar uma imagem do juízo final e a consumação da história humana. O Apocalipse, conforme descrito, é um relato poderoso e aterrorizante de eventos futuros, oferecendo uma visão do destino final da humanidade e do universo. A ilha foi deslocada de sua posição. Se considerarmos isso literalmente, tal tipo de tremor seria de uma magnitude além das maiores já registradas, como o tremor de Valadiva em 1960 no Chile, que atingiu 9,5 na escala Richter. Esse tipo de tremor seria especialmente preocupante para os que residem em regiões de falhas tectônicas, assim como um cataclismo sísmico. Além disso, o 6º selo implicaria em um céu negro. Se tal escuridão contínua ocorresse, seria devastador para a Terra, especialmente para a vegetação, que requer luz solar para a fotossíntese. Curiosamente, eventos assim já ocorreram antes, e são frequentemente causados por grandes erupções vulcânicas. Em 536 d.C., durante um período conhecido como a Idade das Trevas, uma erupção vulcânica gigantesca, acredita-se ter ocorrido na Indonésia, causou o que é conhecido como inverno vulcânico, quando grandes quantidades de cinzas vulcânicas entram na atmosfera, escurecendo a luz solar e causando um resfriamento rápido. O historiador bizantino Procópio, escrevendo de Constantinopla em 536, registrou que o Sol deu sua luz sem brilho e parecia muito com o Sol em um eclipse, pois os raios que emitia não eram claros. Esse fenômeno pode ter sido generalizado na época, e a Terra estava de fato sob um inverno vulcânico. Se terremotos gigantes e invernos vulcânicos não fossem suficientes, o 6º selo também descreve as estrelas do céu caírem na Terra. Provavelmente o autor se refere a uma chuva de meteoros, que são frequentemente inofensivos, mas tornam-se perigosos quando grandes o suficiente para não queimarem completamente na atmosfera. O evento de Tunguska em 1908 é um exemplo, onde um meteoroide de cerca de 100 metros atingiu a Sibéria Oriental, devastando uma vasta área florestal. A abertura do 7º selo não traz grande calamidade. Apenas houve um silêncio no céu por cerca de meia hora, talvez para que as criaturas celestiais possam ter uma pausa de cantar louvores a Deus. O número 7 aparece frequentemente no livro do Apocalipse, simbolizando completude e perfeição. Por exemplo, os 7 selos, as 7 trombetas, etc. No entanto, as 7 trombetas não trazem boas novas. Cada uma delas traz uma nova praga para a terra. Trombeta 1 causa fogo e granizo, que queimam 1/3 da vegetação da terra. Trombeta 2 traz um grande objeto, como uma montanha que cai no mar, tornando 1/3 dos oceanos em sangue
e matando 1/3 das criaturas marinhas. Trombeta 3 faz uma estrela cair nos rios da terra, tornando as águas amargas e tóxicas. Trombeta 4 escurece 1/3 do sol, cobrindo o planeta em escuridão. Trombeta 5 traz um anjo que libera gafanhotos gigantes, descritos de maneira terrível, que causam pragas em toda a terra, mas não matam as pessoas, mesmo que elas desejem morrer. Trombeta 6 vê 4 anjos que matam 1/3 da humanidade, totalizando 1/3 da população eliminada por esses eventos. A trombeta final, 7, não traz destruição. Em vez disso, há um pequeno interlúdio no céu e relâmpagos na terra. No entanto, a água se tornou sangue, sugerindo que a terra está praticamente inabitável neste ponto. A situação está em chamas. Não há mais luz solar e há enormes gafanhotos à procura de presas. O livro do Apocalipse realmente retratou uma imagem extremamente desastrosa. Acredite ou não, ainda há mais problemas por vir, na forma de 3 enormes monstros. O primeiro é um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, das quais 2 cabeças têm 2 chifres cada. O dragão é tão gigantesco que, quando varre o céu, parece derrubar 1/3 das estrelas. Descobrimos que o dragão vermelho é Satanás em pessoa, que é subitamente atacado e derrotado pelo arcanjo Miguel. Satanás é expulso do céu e lançado na terra, que o engole. Após esse estranho episódio, a atração principal são as 2 chamadas bestas. A primeira besta emerge do mar. Esta primeira besta tem a aparência de um leopardo, pés como um urso e boca como um leão, com várias cabeças, 7 delas, assim como o dragão. Tem também 10 chifres, cada um com uma coroa. Uma das cabeças, no entanto, parece estar ferida. Esta besta blasfema contra Deus e profere todo tipo de blasfêmias contra os sobreviventes na terra. E aparentemente, há sobreviventes. Todos começam a adorar esse monstro. De repente, a terra se abre e outra besta estranha emerge do chão. Em comparação com a primeira besta, a descrição é um pouco vaga. Sabemos apenas que tem 2 chifres como um cordeiro, mas fala como um dragão. Esta besta vai ao redor da terra promovendo a primeira besta e realizando truques para provar que é legítima. Mais tarde, esse personagem é conhecido como o falso profeta, embora em outros textos cristãos ele seja chamado de anticristo, o que literalmente significa anti-messias. Então, se você acredita que este monstro é uma má notícia, essa besta sai por aí e inscreve um número específico nas testas dos idólatras, a famosa marca da besta, o número 666. Esse número tem sido sugerido por muitos estudiosos bíblicos como um código para o tirânico imperador Nero. No mundo clássico, havia a prática de atribuir letras a números, conhecida como gematria, que os hebreus também usavam. Se você soletrar Nero em hebraico, as letras somam 666. Além disso, o livro do Apocalipse diz que para comprar e vender coisas, você precisa mostrar a marca da besta, assim como nas moedas romanas, que frequentemente apresentavam a cabeça do chefe de estado para transações. Isso é apoiado pela palavra grega para marca, haragma, que é mais comumente usada para se referir à impressão de moedas. O que Nero tem a ver com a besta? Bem, Nero, que governou de 54 a 68 d.C., foi responsável por uma série de perseguições cristãs infames. Isso irritou muitos imperadores romanos, especialmente Nero, que tentou persegui-los, e até culpou os cristãos pelo grande incêndio de Roma. Assim, quando o livro do Apocalipse fala sobre as pessoas adorando a besta, refere-se à prática de adorar o imperador. Isso é feito em código, com aqueles que carregam a marca 666, ou seja, Nero, condenados a sofrer para toda a eternidade, enquanto a terra está sob o domínio dessas estranhas bestas representando os imperadores romanos. Enquanto isso, no céu, os anjos estão se preparando para a fase final da destruição. Tivemos 7 selos, 7 trombetas, e agora temos 7 taças, todas cheias da ira de Deus. As taças funcionam de maneira semelhante aos selos e trombetas. Quando derramadas na terra, coisas ruins acontecem. Aqui vamos nós novamente, para o final desta vez. A taça 1 é derramada sobre a terra, e feridas dolorosas aparecem em todas as pessoas que têm a marca da besta na testa. A taça 2 faz com que todo o mar se transforme em sangue,
não apenas um terço dele. A taça 3 faz com que toda a água doce, lagos e rios, se tornem em sangue. A taça 4 intensifica o calor do sol queimando as pessoas na terra. A taça 5 faz o reino da besta ficar escuro, seguido por instabilidade política. Alguns vendo isso como uma referência à queda do Império Romano. As coisas estão ficando cada vez mais catastróficas à medida que as taças são derramadas. No entanto, há um ponto final para toda essa devastação. O Armagedon está chegando. As nações do mundo se reúnem para a batalha final no campo de batalha. E nesse momento, uma visão espetacular ocorre. O céu se abre, e aquele que monta um cavalo branco chamado Fiel e Verdadeiro aparece. Ele é seguido por um exército vestido de linho branco, montando cavalos brancos. Eles são acompanhados por outros anjos e seguidores. Este é o fim, a vitória final do bem sobre o mal. O mal é derrotado, e o reino eterno do amor e da justiça é estabelecido. A terra é renovada, e a vida continua em paz e harmonia. Este é o culminar de toda a história humana, o momento em que tudo é restaurado ao seu estado original de perfeição. O livro do Apocalipse nos lembra que, apesar dos desafios e tribulações que enfrentamos, no final, a luz sempre prevalecerá sobre as trevas. A taça 6 provoca a seca do rio Tigre. Isso ocorre no Iraque moderno, onde mais tarde os exércitos mundiais se reúnem para a batalha em um local conhecido como Armagedon. Um fato curioso é que a palavra hebraica para Armagedon é Megido, referindo-se ao Monte Megido, ao norte de Israel. Com o tempo, Megido mudou para Armagedon e tornou-se outro nome para o Apocalipse devido ao livro de Revelação. A taça 7 é o seu clímax, trazendo pedras de granizo, relâmpagos e um terremoto maciço que destrói a cidade de Babilônia. No entanto, onde Babilônia era uma grande cidade do mal no Antigo Testamento, na época do Novo Testamento, a cidade de Babilônia há muito tempo tinha se tornado um deserto, conquistada pelos persas cerca de 500 anos antes. Então, muitos acreditam que a Babilônia é uma referência à capital do Império Romano. Novamente, é outro exemplo do livro do Apocalipse falando em código. Após uma terceira e última rodada de devastação, que parece um pouco excessiva, a visão no livro do Apocalipse começa a se aproximar do fim. Na verdade, a coisa toda termina rapidamente, sem muita luta. A primeira e a segunda bestas são capturadas pelos exércitos de Deus e são lançadas em um lago de fogo, que queima com enxofre, provavelmente uma referência ao inferno. Em seguida, o grande dragão de várias cabeças, Satanás, é trancado no poço e selado por 1000 anos. Durante esse período, Jesus desce para governar a terra, até que as coisas voltem ao normal. 1000 anos se passam e Satanás é libertado. Agora é a hora do último confronto épico. Mas o final sério da Bíblia é um pouco anticlimático. Tudo o que acontece é um fogo do céu que engole o exército do mal. Satanás e todos os seus monstros são lançados no lago de fogo e enxofre para se juntar às bestas. E sua influência maligna finalmente chega ao fim. O livro do Apocalipse chega ao fim. E temos o final feliz da Bíblia. Uma visão de algo chamado Nova Jerusalém. Uma descrição de uma maravilhosa cidade nova feita de ouro maciço. Nosso protagonista, João, não mede esforços para descrever suas dimensões. E acontece que a Nova Jerusalém é um gigantesco cubo, com seu comprimento, largura e altura medindo 12.000 estádios, ou seja, 2.220 quilômetros, que equivale a 1.380 milhas. Nesta cidade, Deus, Jesus, todas as criaturas de olhos múltiplos vivem em perpétua harmonia. Essa visão de uma estranha construção de ficção científica fecha o livro do Apocalipse, e com ele, toda a Bíblia chega ao fim. Então, sem dúvida, o livro do Apocalipse é o mais estranho da Bíblia, terminando em um turbilhão de fogo, terremotos, criaturas estranhas, caos e calamidade. Em um caso tão complexo e intrincado como este livro da Bíblia, não consegui explorar tudo o que tem para oferecer. Se você quiser que eu cubra quaisquer aspectos que tenham te interessado neste vídeo, anote-os nos comentários abaixo. Um tema em todo este livro e muitos outros textos do Novo Testamento é que Jesus voltará e trará consigo a segunda vinda e um cataclismo ardente.
As primeiras comunidades cristãs acreditavam que tal evento aconteceria em sua vida. Mas quando isso não aconteceu, a esperança foi transferida para gerações após eles, e assim por diante até os dias atuais. Ao longo da história, teólogos e pessoas comuns têm tentado descobrir quando o apocalipse acontecerá, e se haverá algum sinal de aviso que sugira que está chegando. Mais recentemente, em 2012, foi visto como um possível ano para o apocalipse, com medos infundados sobre o calendário maia, levando alguns a acreditar que a Terra estava em rota de colisão com o planeta fictício Nibiru. No entanto, o calendário maia passou, assim como o calendário gregoriano continuou. E estamos aqui até hoje. Na minha opinião, duvido que alguém possa prever quando o fim do mundo acontecerá. Então, por enquanto, podemos relaxar. Obrigado por assistir a este vídeo. Realmente espero que você tenha gostado. Foi uma explosão absoluta fazê-lo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, especialmente vídeos mais longos como este, por favor, se inscreva, deixe um like e um comentário. Mais vídeos estão por vir, prometo. Tenho muitos vídeos que estou ansioso para fazer. Até o próximo vídeo.